nessa condição de divulgador da doutrina espírita, e é assim que eu me considero nessa posição em que eu estou ocupando aqui nesta manhã, não é como eu disse para vocês, eu sou professor de outras matérias, nessa aqui eu sou um aprendiz, mas um aprendiz chato, que fica cutucando os outros, não no sentido de tirar o sossego das pessoas que não querem nada com esse tema, mas daquelas que querem tudo com esse tema. E a gente precisa justamente sair da inércia, da zona de conforto, da nossa acomodação, imaginando que alguém vai subir no púlpito, seja da igreja A, B, C ou D, ou da casa espírita, e vai nos ensinar como viver. E a gente anota, seja no papel e lápis, seja na memória fotográfica, e diz, agora eu vou fazer como o Wilson falou. E aí vai dar tudo certo. E se não der certo, a culpa é dele que me ensinou errado. Nós temos vivido assim, ao longo dos milênios, imaginando que tem lá um despachante que fala com Deus. E aí você paga o seu dízimo bonitinho e o despachante fica obrigado a te contar qual é o caminho das pedras. Se você se afogar, ou quase se afogar, o problema é seu, mas a culpa é dele. Não pode ser assim, não faz sentido. Nós temos progressivamente angariado motivos e razões para entender que não pode ser assim, não faz sentido. Então, se a responsabilidade é nossa, e mais do que isso, nós vamos ter que colher aquilo que plantamos, ou as ervas daninhas que cresceram, simplesmente por nossa distração, nossas omissões, nós queremos compreender como, né? Qual é a regra, afinal. Muitas pessoas, e eu não me canso de falar sobre isso, tem dificuldade de estudar a doutrina espírita, porque quem entra para a doutrina espírita tem que se tornar ou continuar estudioso. Porque assim, obviamente, você não tem mais esse amparo ilegal de antes, de dizer, a culpa é dele. O que eu podia fazer? Jesus está dizendo desde sempre, e a doutrina espírita, que nos interessa, está dizendo desde 160 anos, que a responsabilidade é do ator, que você, eu, somos cada um protagonista central da nossa vida. Não tem outro que manda. Quem manda somos nós. Eu na minha, cada um de vocês na sua. E vai ter que colher, como já dissemos e redissemos. Então eu quero entender como é que faz isso, né? Qual é a estratégia para ir adiante, diminuindo os tropeços, os equívocos, os malfeitos. E a gente então, para fazer isso, precisa estudar. E aí o espírita em geral, não porque é brasileiro, mas porque é membro dessa civilização que é movida a celulares, emojis, caretinhas, emoticons. Eu uso isso, vocês usam também. Pena que eu não marquei aqui, eu tenho um emoji só meu, parece um avatar, tem a minha cara desenhada assim, esqueci de carregar aqui para vocês verem. Mas isso não pode ser tudo, isso é uma facilidade da qual a gente tem que fazer uso. A gente precisa ser capaz de ler as obras básicas, como elas foram escritas. Elas foram escritas em francês, talvez a gente não domine o francês, muito menos o francês de 160 anos atrás. Mas o português de 160 anos atrás a gente já não domina. E a gente usa isso como desculpa para querer um outro livro dos Espíritos, reescrito. Não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Ninguém vai imaginar que uma proposta dessa possa prosperar. Pegar a obra original e escolher um comitê, pode ser nessa assembleia, um comitê de gente mais notável, que vai reescrever o livro dos Espíritos. Porque eu não consigo ler, eu não tenho dicionário, eu não tenho paciência, e daí tem umas palavras lá que eu não entendo, e há umas construções que não se usam mais, e, portanto, eu preciso de uma tradução do livro do livro dos Espíritos, ou de qualquer um desses livros antigos, para uma linguagem atual. Nós podemos, e há espíritos encarnados e desencarnados que têm feito isso, procurar tornar mais acessível essa obra, mas a gente não pode substituir uma pela outra. Imaginar que um novo livro dos Espíritos pode substituir o anterior, significa dizer o seguinte, eu vou ficar com a opinião desse outro que escreveu. O que o Kardec escreveu, nunca vou saber, porque eu não vou ler. Então, se o Kardec foi e é o porta-voz
do Consolador prometido, nós precisamos compreender o que é que está escrito lá. E há facilitadores, não é? Em doutrina espírita, nós temos uma quantidade de títulos impressos extraordinária, que nos ajudam a compreender a obra original, nos ajudam a compreender Jesus. Emmanuel é um especialista nisso, ele tem uma coleção interminável de livros sobre temas evangélicos, além dos romances extraordinários que ele escreveu. E a gente quer compreender também a relação do espírito com o seu mundo imediato e com o mundo desencarnado. André Luiz é um especialista nisso. Ambos se comunicaram vivamente através do Kardec, do Chico Xavier, né, como nós sabemos. E o André Luiz, além de trabalhar esse espírito que escreveu Nosso Lar, que ficou famoso, ninguém desconhece a série André Luiz, cujo primeiro livro é Nosso Lar, mas que tem 14 volumes interessantíssimos, revelando aspectos sobre a realidade espiritual, não é? Que o espírito desencarnado vive no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muito bem, esse mesmo espírito André Luiz, ainda com Chico Xavier encarnado, já há bastante tempo, passou a se comunicar através do médium Antônio Baduy Filho, cuja fotografia aparece aqui na contracapa desse livro. E o Antônio Baduy passou a ser então intérprete do André Luiz, o mesmo que tinha escrito toda a obra já conhecida através do Chico Xavier. E ele fez isso lado a lado com Chico Xavier. Então, quem conhece André Luiz, eu me considero um bom conhecedor da obra, reconhece nos textos que estão aqui o estilo do André Luiz. Mas melhor do que isso, como indicação de que é o genuíno André Luiz, é que ele se comunicou ao lado do Chico Xavier, vidente, conhecedor profundo daquele espírito, e que deu seu aval. Esse é o André Luiz escrevendo mesmo. E o que eu estou anunciando aqui? Um conjunto de 4 volumes dessa série chamada Vivendo a Doutrina Espírita. Vivendo a Doutrina Espírita, esse que eu tenho aqui é o primeiro volume, é uma coleção de mensagens do André Luiz, através do Antônio Baduy Filho, sobre questões do Livro dos Espíritos. Então, a gente não vai esquecer o Livro dos Espíritos e ler o André Luiz via Antônio Baduy. Mas nós vamos ler o Livro dos Espíritos e ou reforçar as nossas impressões, ou pedir socorro, se a gente está em dúvida a respeito do significado, lendo muitas das questões e os comentários subsequentes feitos pelo André Luiz nesse livro aqui, que eu, na verdade, recomendo que seja um livro conhecido de todo estudioso da doutrina espírita. E a primeiríssima lição desse livro, não é, que se refere à introdução, ele sempre se refere a uma questão, mas as primeiras são partes da introdução. Chama-se Identidade, e não foi por outra razão que eu escolhi essa lição e o título dessa nossa conversa, Identidade da Doutrina Espírita. A doutrina espírita não é só mediunidade, a doutrina espírita é mais do que isso, como nós temos tido a oportunidade de refletir, inclusive nessa manhã. Tem um reflexo, eu não sei que horas são. Agora talvez eu saiba que horas são. São 9h58. Eu posso falar até que horas? 10h98, é isso? Existe esse horário ou não? Até que hora? Umas 10h10, está ótimo. Tá bom. Então, essa lição bem curtinha chama-se Identidade. E se refere, como eu disse, à introdução do Livro dos Espíritos, como todas as outras lições deste volume e dos outros 3 são referentes a passagens do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz nos diz assim: o Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Não custa nada a gente fazer uma pequena pausa. Eu falei pouco até agora, deixa eu falar um pouquinho. Eu dizia que espiritismo é uma palavra cunhada por Kardec. Cunhada no sentido de criada. Ele inventou a palavra. E a razão para isso, né, ele nos dá também. Ideias e conceitos novos requerem palavras novas.
Porque senão fica ambíguo, né? Se eu chamar o espiritismo de espiritualismo, todo mundo que se interessa pelas coisas além do plano físico, do corpo de carne e osso, vão se julgar parte dessa nova doutrina. Mas essa doutrina tem identidade própria, como nós vimos, ela nos fala sobre o mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo material, mas sob a ótica que foi ensinada meticulosamente, cuidadosamente pelo próprio Cristo. Então eu vou ler de novo essa frase e a gente pode seguir então com a leitura. O Espiritismo tem identidade própria e não se confunde com outras ideias espiritualistas. Fala do amor a Deus e não do temor. Exalta a fé raciocinada e não a crença cega. Aliás, no frontispício ou seja, página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase de Kardec singular, muito importante sobre a fé. Quem se lembra dela? Ninguém se lembra dela. Alguns se lembram dela, mas estão com vergonha de falar. Fala sobre a fé raciocinada. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em todos os tempos da humanidade. E mais do que isso, Kardec e outros espíritos que nos trazem informações relevantes a partir do advento da doutrina espírita nos estimulam a isso. Que nós não sejamos dogmáticos, no sentido de que isto é assim e pronto, siga. Não. Divirja ou reflita a respeito, chegue às suas próprias conclusões, não se esqueça, entre parênteses, no rodapé, as suas conclusões vão mover a sua vida. E a sua vida vai estar sempre repleta de ações e omissões, cujo responsável é você mesmo. Então saiba do que você está fazendo. Saiba. Faça por convicção e não porque alguém te falou. Então a fé raciocinada é um pré-requisito para qualquer principiante em doutrina espírita. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então alguém que começa a falar sobre evangelho e imediatamente surpreende os religiosos típicos, porque começa dizendo que não há dogmas. Ou você está convencido disso, ou isso não é verdade para você. Encontre outra, porque, segundo Jesus, conhecerás a verdade e a verdade vos tornará livres. Livres do quê? De nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa tendência de sermos simplistas e seguidores dos outros.